Sabiamente Podcasts. Estamos aqui com a alegria imensa de poder estar comunicando o reino para a sua vida. Nós estamos aqui num oferecimento, uma parceria muito proveitosa com o Cicomércio, com o Estúdio JH, a dona do Olhar Aguçado, GTAN Cursos e Seminário Teológico da Faculdade Vitória em Cristo. Para nós é uma honra termos aqui no estúdio da JH o programa piloto do Sabiamente. Deixa eu apresentar para você, porque o Sabiamente aqui é um programa onde você verá assuntos muito importantes da vida cristã e da vida comum, expostos e discutidos de forma descontraída, buscando sempre o amparo bíblico e o posicionamento sábio. Eu sou o Wilman, seu anfitrião e mestre de cerimônias, e tenho aqui ao meu lado a presença luxuosa do João Almeida, meu irmão, meu amigo. Diz aí, João, um salve para esse povo lindo que está nos acompanhando aqui no Sabiamente. A graça e a paz do Senhor, para mim é uma felicidade estar aqui com esse podcast que vai mudar a nossa história. Nós vamos aprender com esse grande mestre, o Wilman, e com os nossos convidados que estarão aqui conosco a cada mês, a cada quinzena, tratando um assunto específico ou um assunto do seu interesse. Então, seja bem-vindo ao Sabiamente Podcast. Então, um oferecimento muito importante que nós temos da GTAN, que é uma empresa aqui do nosso município que tem uma gama de serviços. Eu vou passar aqui a bola para o nosso querido João Almeida para que ele esteja apresentando para você a GTAN e os seus serviços. Bom, a GTAN é uma empresa, uma marca já conhecida em Camaçari, em toda a região metropolitana, que nós estamos configurando agora na área dos cursos. E temos alguns produtos para que você possa entender e ir lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais e aprender um pouco sobre o que nós temos. Nós temos o EJA-EAD, que é Educação Jovens e Adultos, é o antigo supletivo, que você consegue ir lá e tirar o seu fundamental e o seu ensino médio de uma forma muito mais prática, rápida, e que você vai conseguir acessar a universidade, o curso técnico. Nós temos também o produto de validação técnica, que a gente certifica as pessoas que já têm experiência na área técnica, que consegue, através do seu currículo ou da empresa ao qual trabalha ou que seja proprietário, validar tecnicamente e ter o seu certificado técnico, além da pós-graduação também. Se você já é graduado e você tem uma empresa ou você tem uma experiência que pode comprovar, nós certificamos a sua pós-graduação na área onde você é especialista. Também temos o curso Desenvolvendas, que é na área do varejo, que nós desenvolvemos o vendedor para chegar a um consultor de negócios. Além disso, o agente de portaria 5.0, que é um trabalho que nós fazemos com as pessoas que querem acessar o mercado de trabalho e ter uma imersão com o agente de portaria 5.0. E o melhor, não menos pior, mas o metamorfo potencial humano. E esse é um treinamento que é uma imersão, onde as pessoas vão sair de um estado atual e buscar conhecimento para o estado desejado, aprendendo sobre desenvolvimento humano, sobre habilidades de resolução de conflitos, dentre outros caminhos da disciplina para poder chegar no resultado. Então, esse é os nossos produtos, Wilma. Mas fale um dos nossos produtos, um dos melhores produtos que nós temos na GTAN. Nós temos a alegria de ter trazido para Camaçari um núcleo do Seminário Teológico da Faculdade Vitória em Cristo, um seminário excepcional com a duração de 3 anos. No primeiro ano, o estudante, o seminarista, vai cursar a teologia bíblica, no segundo ano, a teologia sistemática e no terceiro ano, a teologia ministerial. O nosso seminário é 100% reconhecido pelo MEC, ele funciona no modelo híbrido semipresencial. Você acessa a plataforma, estuda assistindo os vídeos e tira as dúvidas uma vez por semana, nas segundas-feiras, a partir das 19 horas, no nosso núcleo, um ambiente climatizado, com água, banheiro, muito confortável e acessível, multimídia, para você tirar todas as suas dúvidas das aulas que você assistiu na plataforma. Uma outra coisa que é um diferencial, João, é que o nosso seminário, ele é reconhecido pelo MEC como pós-graduação para as pessoas que já são graduadas. Então,
ao final do curso, você tem 3 pós-graduação para aqueles que já são graduados. Pós-graduação em Teologia Bíblica, pós-graduação em Teologia Sistemática e pós-graduação em Teologia Ministerial. Até onde eu sei, é o único seminário do mundo que tem essa facilidade, que tem esse benefício para você. O seminário teológico, sendo nota máxima no MEC, reconhecido pelo MEC, ele oferece para você também carteirinha de estudante e todas as prerrogativas que uma carteira de estudante confere ao estudante em todo o território nacional. É isso aí. Vamos lá, hein? Então, nós temos aqui a honra e o prazer, uma alegria muito grande que o Senhor nos proporcionou de termos aqui no nosso estúdio, no programa piloto, na edição piloto de início do nosso podcast Sabiamente, o reverendo Thomas Manossalva. Para nós é uma alegria muito grande tê-lo aqui. O pastor Thomas, ele é fundador e pastor sênior do Centro Cristão do Evangelho do Reino, em San Cristóbal, Táquira, Venezuela, uma igreja cristã interdenominacional, é professor de teologia na área de profecia bíblica e eventos do fim dos tempos, faz parte do programa de educação teológica Centesum, Universidade Pedagógica Libertador Simão Bolívar, Caracas, Venezuela. Também ocupou o cargo de diretor executivo da AM Israel de 2005 a 2013, uma instituição de lobby diplomático para a América Latina, a favor da cultura judaica e seu povo Israel. Representou o Moriah International Center, instituição especializada em turismo cultural e acadêmico em Israel para a Venezuela e países andinos entre o período de 2013 a 2014 e está atualmente no Brasil desenvolvendo uma agenda entre as organizações eclesiásticas para desenvolver o Fundo para Alcance Missionário em benefício do seu país natal, que atualmente vive uma crise humanitária. Temos aqui com uma grata honra, bênção do Senhor tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, reverendo Thomas, Sabiamente. Obrigado Wilman e João pelo convite e aguardando que o Senhor nos pueda ayudar en el percorrido del proyecto, del programa, para edificar a vida de outros e la de nós mesmos, porque cada vez que nós falamos também nos edificamos com isso. Obrigado, e obrigado pela honra, porque é a primeira edição, não? Então, que honra eu também sinto de estar aqui. Seja muito bem-vindo a Camaçari, seja muito bem-vindo à nossa casa, à nossa terra, e hoje nós vamos falar sobre globalismo, a igreja e a volta de Jesus. Essa é uma área que o senhor domina devido ao seu currículo e às suas experiências. E eu queria falar para quem está nos assistindo, de fato, porque é possível que algumas pessoas não entendam o que é o globalismo e a diferença entre o globalismo e a globalização. A globalização tem a ver com algo que me parece ser inevitável, uma construção em que as pessoas vão desenvolvendo ao longo do tempo e vão se interconectando relacionado a negócios, comércio, tecnologia, questões econômicas. Então, a globalização, as pessoas estarem interconectadas, os países estarem interconectados, para mim, é algo que vai acontecendo naturalmente e não tem volta. É algo que vai acontecer e já está acontecendo. E o globalismo, por sua vez, trata-se de governança global, trata-se de um desejo de poder político sobre as outras nações. Eu dei uma pesca no Google, fui lá e dei um Google sobre isso. Eu queria ler aqui rapidamente, se o senhor discordar, fica à vontade. O senhor aqui é a peça, depois de Jesus e do Espírito Santo, é a peça principal. Então, a globalização é um fenômeno de integração econômica e cultural mundial, impulsionado pela tecnologia que promove o livre comércio e a troca de ideias entre países. O globalismo, por outro lado, é um termo político que descreve a concentração de poder em instituições transnacionais não eleitas que impõem uma agenda global em detrimento da soberania nacional. A globalização tem uma natureza. É um processo econômico e tecnológico de abertura e interconexão mundial. Facilita o livre comércio e a circulação de bens, serviços, capital e informação entre países. Traz um impacto na crescente integração econômica, cultural e política do mundo. Já o globalismo tem uma natureza de conceito político que se refere a uma ideologia ou sistema, características que envolvem a criação e o fortalecimento de um impacto burocrático transnacional e a influência de poderes não eleitos.
é criticado por supostamente sobrepor-se à soberania nacional, impor agendas e controlar governo, sendo considerado o oposto do nacionalismo e do patriotismo. Bem, as diferenças-chave são a globalização é um fenômeno mundial natural e inevitável, enquanto o globalismo é um conceito político, uma ideologia ou um sistema. O senhor concorda? Perfeitamente, está muito bem definido os dois aspectos. Nós agora que estamos conhecendo muito, já da metade do século XX para cá, o que é o globalismo, mas, porém, desde que o Brasil começou a ser nação, já compartilhava comércio, estou falando 1700, 1800, toda a Hispanoamérica, o mundo já tinha comércio, tudo, já éramos, em esse sentido, la globalización del comercio, mudanza de tecnología, troca de tecnología, y eso es sadio. Sim. Porque a humanidade ha surgido intercambio de tecnologia en el área médica, el producto das vacinas tradicionais, tudo isso que um país descobriu e compartilhou com outros, tudo isso é sadio. E através da história, não só falaríamos da modernidade, sino antes da modernidade, muitos atrás da Idade Média, já o globalismo estava, a globalização estava trabalhando, não? Sim, sim. Então, e com respeito ao globalismo, já é outra coisa, como você perfeitamente definiu. Então, reverendo, o globalismo, né? A gente fazendo essa análise de comparação, né? A globalização foi importante, como o senhor acabou de destacar, né? Desde o início do nosso país, né? Para todo o acesso acesso de produção, por exemplo, a cana-de-açúcar, o café, enfim. Então, era necessário que a gente tivesse a globalização e extremamente saudável, como foi colocado com o Wilma. Mas o globalismo, onde ele interfere ou ele gera uma agenda comum internacional, não é um pouco arriscado, já que nós estamos falando aqui sabiamente e biblicamente? Será que não tem um risco aí? Eu queria que o senhor pudesse nos apresentar de uma forma mais... que possa interagir mais, no sentido de que, se globalismo de fato, ele interfere nessa nossa posição, nessa nossa nova realidade em viver o Evangelho de Cristo. Sim, o globalismo, com certeza, ele tem seus perigos, ou é totalmente perigoso. En el sentido que ele primeiro mata a individualidade do indivíduo. Então, para nós que cremos em um Deus criador do céu e da terra, que gera vida, el que gera o ser humano, como criou Deus ao ser humano? Ele não é monótono. Deus criou brancos, pretos, índios, diferentes culturas. Ele permitiu a cultura. Então, esse é o Deus criador, para nós que acreditamos em esse Deus. O globalismo trata de padronizar a todo mundo dentro de uma cultura padronizada, não lineal, tudo. Então, as particularidades de nossa cultura é tirada. Esse é o primeiro efeito, o objetivo, do globalismo. Então, uniformizar tudo, matar a individualidade, e ao matar a individualidade vêm outras coisas mais. O senso crítico do ser humano também é tirado. A nacionalidade também, o patriotismo, tudo isso é tirado. E tudo isso tem um propósito. O propósito é isso, governar uma cúpula, governar através de uma burocracia para tirar. E qual é o objetivo disso? Tem um objetivo escatológico. A primeira intento de globalização está na Bíblia. Está em Gênesis, quando o mundo falava só um idioma. Então, a Torre de Babel está sendo construída. E qual era o propósito da Torre de Babel? Uma só religião e uma só adoração. Parecia muito bonito o conceito e tudo. Só que isso tinha o propósito de que o ser humano colocara seu olhar hacia esse propósito e tirá-lo do propósito de Deus.
Ese era el propósito de Babel. Y fala el texto que Dios vio que estaban todos de acuerdo y no iba a impedir eso, no van a conseguir. Fala el texto, van a conseguir. Ellos activaron una ley que Dios tiene, que es la ley de unidad. Y Dios fala un mismo idioma, un mismo proyecto, todo eso van a conseguir. Porém, como Deus é Deus, como falo eu, sempre tem uma carta debaixo da manga e confunde as línguas. Nós temos aí o registro dos idiomas, porque tirou o foco deles e impediu esse primeiro intento de globalismo, porque era tirar a Deus del negócio. E isso tem um porquê. Quando Deus cria a nossos primeiros pais, Adán y Eva. Adán es el mordomo de la creación de Dios, el mordomo. Y él era el mordomo de todo el planeta Tierra. Consecuentemente, él tenía el título de propiedad de la Tierra. Cuando él peca, cuando nuestros primeros pais pecan, ese título de propiedad es tirado de la Tierra. Y nos perdemos ese título de propiedad. Veja que ele tem 2 filhos, Caim e Abel. Posteriormente, Caim mata a seu irmão e tarda muitos anos em Adão ter outro filho, que é Set. Quando Set cresce, nasce e cresce, já Caim já tem uma civilização já colocada e tem o controle da terra. Detrás de Caim, quem está? Para los que conocemos la escritura, o archienemigo de Dios. El título de propiedad es tirado de la tierra. Entonces, aquella bendición que teníamos de propiedad de la tierra es usurpada por el enemigo de Dios, con el objetivo de que de gobernar. Yo no conseguí gobernar en el cielo, entonces voy a conseguir gobernar en la tierra. Ese es el propósito de él. Gobernar a Tierra a través de seres humanos, claro, que están al servicio de Él. Nos tenemos seres humanos al servicio de Él y al servicio del Dios Todopoderoso. Y ese espíritu ha trabajado en gobernar a Tierra y Él le interesa la globalización. Yo no sé si desde el punto de vista escatológico, bíblico, nos vemos un principio alá. Por eso Dios interrumpió ese primer inicio de globalización. Ya cuando Set reage, los hijos de Dios, temerosos de Dios, no, ya Mao está en manos de un pisatario. No sé cómo se falaría en portugués aquí. Por ejemplo, fulano de tal es dono de esa tierra, mas él no tiene título. Posse. Sería un poseído. Exacto. Mas él tiene 500 años ahí, y su familia, su filho. Entonces, ya él es pisatario, él se halla dono de eso, mas él no es dono. Hay alguien que aparece con el título de propiedad de que es más, en la tradición jurídica, el poder, yo soy el dono. Entendi. Entonces, para tirar a aquel hombre que tiene 500 años de tradición ahí, va a tener que tirarlo ya de otro jeito, ¿no? Y esa es la batalla final que nós estamos tendo. Agora, reverendo Thomas, pensando biblicamente a respeito do globalismo, o senhor acredita que o globalismo ele deve ser entendido como um cumprimento profético? Ou ele acelera ou apenas evidencia os sinais da volta de Jesus? Sim, eu creio que é um palco. É um palco que trabalha para fazer a plataforma para esse governo que escatológicamente nós temos que aceitar essas realidades. Ele é inevitável. Ele é inevitável. O globalismo vai governar o mundo. Só que sempre há uma esperança. Deus vai intervenir dentro dessa escatologia. Então, o que é o globalismo desde o ponto de vista bíblico? É um palco que está preparando a plataforma, o sistema, a tecnologia, tudo para esse governo mundial, globalista e desse líder que vai governar. Então, pastor, seria um dos sinais do globalismo? Porque assim, quando a gente vê igrejas, né, religiões se juntando, tendo contatos de reuniões que a internet está aí para nos mostrar,
né, com sinalização de ecumenismo, né, as igrejas estão se reunindo, religiões, para poder buscar uma linguagem única. Isso seria, de fato, uma sinalização do que o Apocalipse talvez diga, assim, como leigo, eu não sou especialista, mas essa referência de sinalizações que acontecerá para a volta de Cristo. Tem a ver ou não tem a ver? O ecumenismo é uma forma de buscar, baseado até na explicação do senhor da Torre de Babel, o ecumenismo seria uma forma de já validar para o nosso ambiente, um ambiente religioso, um ambiente daqueles que crê na volta de Cristo, da gente seria, de fato, uma sinalização ou não? Bom, eu creio que o globalismo é um produto das sinais do tempo de fim. Em si, quizás ele não será uma sinal, porque há umas sinais do tempo de fim. Então, ela é uma consequência dessas sinais. Entendi. Dessas sinais. O ecumenismo também, porque o ecumenismo, ele procura unir tudo, não? E controlar tudo. O ecumenismo no sentido moderno, como nós entendemos, porque a palavra ecumenismo é reunião e poder discutir e tudo isso. Sim. Porém, entendido como se conhece hoje desde o Concílio Vaticano II, tudo isso, é que tu possa professar tua fé, tudo isso, porém, eu tenho o controle. Tu pode falar de isto, porém, eu tenho o controle. Tudo isso. Isso basicamente é comunhão. Então, são sinais, são consequências dessa sinal que é por excelência. Qual é essa sinal por excelência? Veja. Vamos focarlo, vamos a procurar que em Lucas 19, del verso 40 y algo por ahí, si puedes Lucas conseguir. 19, 40. 19, versículo 46, 44. Jesús está en Jerusalén. Él está afuera de Jerusalén, un monte dos olivos. Y él llega a Jerusalén y fala, olha, y llora sobre la ciudad. Eu não sei se conseguiste aí Jesus 40, Lucas 19, 41. 41? 41. 41. Pode ler. Pode ler? Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. O 44 diz, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em Deus veio visitá-lo. Bom, Não reconheceu o tempo que Deus veio visitá-lo. exato. Vê a consequência. Qual foi a causa de por que ele profetiza que Jerusalém vai ser destruída? A causa. Porque não tinham religião? Tinham. Y era la religión verdadera, era el judaísmo en el caso ese. Oraban, diezmaban, tudo quizás mejor que nós. Porém, a causa da punição é porque não conheceram o tempo da visitação. Olha que ele não está falando, não conheceram a visitação que sou eu. Não conheceram o tempo da visitação. Então, é importante, as consequências que nós estamos tendo é porque Deus tem um tempo e Ele está marcando esse tempo. Esse tempo tem, se vão cumprir muitas coisas. Tem que haver uma plataforma, um palco que vá preparar-se para o cumprimento da profecia. Eu tenho um pouco de dificuldade com o idioma, porque eu penso em 2, às vezes em 3 idiomas. Então, eu tenho que falar em e procurar. Então, um pouquinho de paciência. Então estou procurando exemplos aqui. Tranquilo. Então, vamos colocá-lo na questão do tempo. Então, veja. Eles estavam aguardando ao Messias. Pregavam o Messias. Porém, passaram por alto o cumprimento do Messias. Por que fala ele? Porque não conheceram o tempo de minha visitação. O tempo da visitação divina estava marcado. Ele falou
lembra que ele fala em Gênesis primeiro, a semente de la mulher, quando apareça, vai ferir en la cabeza, y él va a ser ferido en el calcañar. Bueno, no temos aí como fazer uma hermenêutica. Porém, através da revelação progressiva, Deus vai dando mais luz mais al frente. E fala, aquela mulher vai ser uma virgem da tribo de Judá. Mais al frente ele fala, em Isaías, e mais al frente fala, e em el nascimento, el Messias vai nascer de lá. Outro dado. Olha, agora eu estou entendendo. Está chegando. Está chegando. Mais sinais, não? Então, e posteriormente fala, e vai haver uma estrela em esse tempo que vai anunciar sua vinda. Então, estavam todos os dados. Tá outra profecia, as 70 semanas de Daniel, que vai ter certo aí na aparição do Messias. Ou seja, os dados que eles tinham escriturais era para não falhar, porém falharam, porque não estavam vigiando a profecia bíblica. Então, nós vemos que eventos políticos da época e geopolíticos eram consequência de uma palavra profética falada por Deus. Então, nós vemos o globalismo hoje é uma ferramenta nas mãos de Deus, vamos falarlo assim, é um produto dessa profecia. Eu não sei como se eu me estou fazendo entender. Vou colocar outro texto. Em Romanos 13, o apóstolo Paulo escreve aos romanos. É importante conhecer, é de noite, e é importante conhecer o tempo. Então, veja a importância que a escritura dá de conhecer o tempo. Então, esse é o evento de conhecer o tempo profético. Então, muitas vezes nós estamos vendo sinais como o globalismo e como algumas outras coisas mais, como fala um provérbio, nós colocamos a olhada em um árvore e não vemos todo o bosque. Então, esse árvore é consequência de quê? De um bosque, de um bosque, de uma palavra que está falada. Então, onde está a origem dessa profecia? A origem da profecia está em Deus. Deus falou. Quando você vê essas características, isto, então nós estamos vendo globalismo, ecumenismo, isto, lo outro. Não é para fixar a olhada em la sinal, sino en lo que la sinal me está indicando. Eu não que sei ele vai se, voltar. Sim, que ele vai voltar. Não? Então, é o mensagem, é a voz que está detrás da sinal. Então, qual é a voz que está detrás de todas estas características que nós estamos vivendo? Sua volta e, consequentemente, outras coisas mais. Agora, eu sou coerente com isso. Eu não sei se eu estou conseguindo... Sim, maravilha. Dá uma aula. É uma aula aqui. Comunicar-me, não? Você pode amplificar para o público, porque minha limitação no idioma. Agora, reverendo, esse texto que o senhor abordou aqui, Romanos capítulo 11, o capítulo 13, no versículo 11, ele diz assim: e digo isso a vocês, que vocês já conhecem o tempo. Já é a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicices, nem dissoluções, em contendas ou em ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e nada disponha para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu quero focar aqui no versículo 11, que diz assim: já é a hora de vocês despertarem do sono. O senhor tem uma colocação muito interessante que o senhor faz a respeito do sono. O senhor poderia falar para nós sobre isso? Veja que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja que está em persecução. Nesse momento, não? É muito difícil. E ele fala, é necessário que despertem do sono.
¿De cuál sono? Del sono de la percepción profética. Voy a parafrasearlo. Irmão, iglesia, es importante que acorden y tengan percepción profética. Percepción profética, ¿qué es? Que ustedes puedan leer el tiempo profético que nos ha tocado vivir. Y esto es muy importante, porque un mundo cristiano tiene por costumbre esto. Louvamos a Deus por las cosas que Ele fez no passado. Oh, glória a Deus, aleluia, el mar vermelho e tudo isso, e lo cantamos, e nos arrepiamos e tudo isso. Tá bom, porque estamos glorificando a Deus por lo que Ele fez. Glorificamos a Deus por lo que Ele vai fazer no futuro também. A pergunta é, então, e se Deus tem um parêntese em que Ele está parado hoje? Ele está parado hoje? Ele não. Concordamos está que fazendo. não. Que Ele está fazendo. Porém, eu não falo lo que Ele está fazendo hoje. Eu falo del passado e del futuro. Quando Paulo fala aí, é necessário que acordemos, é para o presente. Irmão, é importante o passado porque nos edifica, é importante o futuro porque sabemos para onde vamos. Porém, nós estamos vivendo hoje, aqui neste dia, estamos vivos. O que é o que Deus está fazendo hoje? O povo de Israel não recebeu o cumprimento da profecia do Messias que eles estavam pregando e aguardando. ¿Por quê? Precisamente porque não conseguiram ler. Estavam dormindo. Estavam dormindo. Reverendo, acrescentando. Que a igreja, hoje, o cristianismo, está louvando a Deus, está na mesma situação. Eu creio que está na mesma situação. É sobre isso que eu vou fazer a pergunta. Baseado nessa explicação que o senhor está nos dando, naquele momento o povo judeu era necessário reconhecer, acordar. O texto está dizendo. Sim. Né? Inclusive, o povo judeu não reconheceu. Sim. E aí Paulo já está falando para a igreja. Para a igreja que estava ali sendo perseguida por esse povo. Sim. Aí passa-se 2000 anos, praticamente. E o senhor não acha que a igreja ela continua ainda dormindo? Ela está dormindo. E é uma profecia também, porque em Mateus 25, quando fala das duas virgens, vê que ele fala: o reino do céu é semelhante a 10 virgens. E uma dormiu e outra, uma ficou e outra foi. Porém, ambas dormiram. Tanto a prudente como a louca dormiu. Só que a prudente acordou a tempo, pero ambas dormiram. Ambas escutaram o clamor de medianoite. Esse clamor de medianoite não é a volta de Cristo, como muitos teólogos falam. Estou em Mateus 25. O clamor de medianoite. Não, o clamor de medianoite é um grito, um alarido que dá Deus para acordar a igreja, a prudente. E esse alarido que são as sinais dos tempos. Então, aí vem o noivo. Aí então, ele está falando, minha volta está aqui, por quê? Porque eu estou dando o alarido, estou anunciando através das sinais. Agora, a igreja está escutando os alaridos, só que ela não é consequente com isso, porém está a advertência lá. E é muito importante essa parábola, porque veja, essa parábola toma... es parte de un solo mensaje de Jesús. Él viene hablando del trigo, de la pesca, tira los peces que no sirven, lo que está. Él está hablando de eso. Está hablando de eso. Y él concluye con esa parábola. Eso es muy importante, porque él fala, o reino do céu es semejante a 10 virgen. Y el número 10 en la Biblia significa un número de completación, de terminación de un ciclo. Eso indica que a través da história da igreja primitiva não haviam vírgenes loucas. Todas eram prudentes, porque estavam muito perto, muito alerta do cristianismo. Então, onde existem as vírgenes loucas? A igreja do tempo do fim, por isso está o número 10. É a que é composta dessas duas características, loucas e prudentes. E isso é um fato. É falado por Jesus. A igreja hoje está compuesta por locas y prudentes. ¿Quién soy yo? Prudente
o loca. Bom, eso lo va a determinar si yo soy coherente con lo que yo estoy escuchando y mi percepción profética del tiempo que yo estoy viviendo. Entonces, ¿qué yo estoy pregando? Yo estoy pregando a la iglesia como líder espiritual, como mensajero de Dios. Estoy hablando a las personas de lo que Dios está haciendo hoy en mi tiempo. Estoy hablando eso. O estoy hablando de cuestiones sociales, trabajo como es terapéutico y todo eso. Nada en contra de eso. Nada en contra de eso. Yo creo que la iglesia tiene que ser como es holística. Porém, a principal trabajo de la iglesia es la pregación del evangelio de Cristo. Y no es solo salvación. Es que yo tengo que hablar a las personas el tempo profético que eu estou vivendo. Então, é entender o tempo profético para que a gente também, como igreja, não erre como a igreja do passado, ou como os próprios, a religião que deveria ser instaurada quando Jesus veio, que foi o judaísmo. Sim. Então, baseado, né, fazendo esse link, né, eu acho bacana porque a nossa temática é entender o aspecto global. E aí, baseado nesse aspecto global, e nessa, talvez, imprudência, né? Baseado naquilo que nós estamos falando aqui, existe uma imprudência da igreja nesse sentido de entender o profético do tempo. Ela está preparada para esse globalismo, para esse entendimento geral? Aí a gente fala da igreja contemporânea, a igreja nossa aqui, né? Talvez assim, qual a referência eu tenho? Do presente. Do presente, exatamente. Essa igreja do presente, ela está ou não está ativa a esse momento profético? E eu já vou acrescentar uma outra pergunta. E qual momento profético nós estaríamos, baseado nas Escrituras, baseado ali no livro de Apocalipse, que momento seria ali o nosso momento atual? Onde é que nós estamos? Em que período nós estamos? Porque, como o senhor falou, a Bíblia ela é de uma revelação escalonada, ela vai nos mostrando progressivamente. Então, diante desse processo progressivo, onde estaríamos nós, a igreja do presente, e qual é a nossa postura atual nessa questão global para o profético? Sim. Talvez, não sei se eu me fiz entender. Perfeitamente. O primeiro termo que você pergunta, ¿está preparada a igreja para este movimento global? Eu acredito que não está preparada. Pero existe un remanescente que sí está preparado. Es un remanescente. Mas a iglesia como tal, ela no está preparada. Ela está sendo inclusive alienada. Ahora, ¿por qué ela está siendo alienada? Por a mente carnal, intelectual, como ella está entendiendo el evangelio. Voy a colocar un ejemplo. El Dios sobrenatural, Él es sobrenatural, claro. Él está sobrenatura, sobre tudo. La metafísica, Él está além de tudo lo que es físico aquí. Porém, cuando Él fala, todas las cosas se cumplen de un jeito natural. El Dios sobrenatural cumple todo en la terra de un jeito natural. Voy a colocar un ejemplo. Então, Él fala... Jesus falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que se ha derribado. Vê que o imperador, no momento, o general Tito, que estava al mando de cercar de Jerusalém, falou, não destruyan o templo. Não destruyan. Pareciera que não vai cumprir-se a profecia. Não sabemos história, a história. Entrou o exército romano, hubo um incêndio, e descobriram os tesouros que estavam aí, e não ficou pedra sobre pedra. Então, o cumprimento da palavra... Não teve jeito. Ele falou a palavra... Cumpriu. E um evento geopolítico, político-militar, cumpriu a profecia. Então, o Deus sobrenatural fala... E quando você vê isso na escritura, é um padrão bíblico em la profecia. Tudo se cumpre de um jeito natural. Então, outro exemplo. Deus tem uma coisa que eu chamo assim, simplicidade divina. É muito simples. Um exemplo de simplicidade divina. O Senhor promete a Abraão,
Você vai ser uma grande nação, poderosa, porém essa nação vai ficar escravizada em uma região. Ele não revelou que região. E na quarta geração vai ser libertada. Incluso a profecia fala: eu mesmo descerei do céu e os libertarei com mão forte. Vê como fala a profecia: eu descerei do céu e os libertarei com mão forte. Muito bem. Não sabemos a história. José llega a Egipto, se hacen prósperos, vem outro faraón, escraviza el povo y llega a la cuarta generación. Ya no sabemos historia. Moisés aparece ahí en un momento, es llevado para el desierto, pasa 40 años. Cuando él volta, que es el cumplimiento de la profecía de libertación, muchas personas, está en el texto sagrado, muchas personas salieron. Unos salieron empolgados, Sim. otros salieron convencidos, y muchos no salieron. Ficou lá. ¿Por qué no salieron? Esos que no salieron no acreditaron en la profecía bíblica. ¿Sabe por qué? Porque interpretaron, falaron, no, eso es imposible que él sella el cumplimiento de la profecía. ¿Sabe por qué? Porque el texto fala que el mismo Dios descerá del cielo con mano fuerte y nos libertaría. Y es un viejo de 80 años con un pavo en la mano desafiando al emperador, al imperio más grande de la época. No es el cumplimiento. Entonces, ¿ve cómo interpretaron? No vieron que Dios estaba cumpliendo todo en un jeito simple. Cuando tú ves el patrón que hay en la escritura del cumplimiento de profecía, hermano, es de un jeito tan simple que no pasamos por alto. Hoy no es diferente. Hoy se están cumpliendo cosas y la iglesia no está pregando eso, no está alertando eso. Por eso ella no está preparada. Y está siendo enganada. Es duro falar eso. Sí, es duro falar eso. Mas esa es una realidad. Porém, existe un remanescente que va a tener esa percepción profética. ¡Pah! Y va a pescar. No estamos aquí en esto y en esto. Então, em esse aspecto, ela não está preparada. Tu me falaste, lembra-me de outros pontos. Tempo profético, né? Em que tempo profético nós estamos? Isso. Muito bem. Nós estamos, veja, lê o capítulo 2 de Atos. Capítulo 2 de Atos. Tem allí o capítulo 2 de Atos. E eu vou pedir a nosso outro companheiro o capítulo 1 de Hebreus. Muito bem. Capítulo 2 de Atos. Lo vamos a tener ahí. Y el capítulo 1 de Hebreo. Voy a colocar así una pregunta hipotética. Hipotética. Si yo te falara que yo conheço o dia da volta de Cristo, ¿qué sería la respuesta do mundo cristão? ¿Cuál sería la respuesta? Si yo falo, es una pregunta hipotética. Yo quiero una respuesta bíblica. Yo conozco el día en que Jesús va a voltar a la tierra. ¿Qué me respondería el Señor? ¿No? Conheço o dia. Eu conheço o dia que ele vai voltar. O dia, conheço. Vou falar de uma forma leiga. Sim. Heresia, porque a própria, eu não lembro o texto bíblico, mas diz que ninguém sabe a hora que ele... Eu perguntaria qual. Mas muito bom, muito bom. As duas estão bom, porque certamente Mateus 24 fala, o mesmo Jesus fala, ninguém sabe o dia e a hora, nem aun os ángeles, solo mi Pai. Sim. Solo mi Pai. Isso está bom. Porém, ele diz, olha, mostre-me. Qual é o dia? Sim, qual é o dia? E aí é onde está um problema grave do mundo cristão. Para eu dar resposta a los dois, veja, em Mateus 22, quando Jesus se encontra com os saduceus, eles lhe fazem aquela pergunta: entre nós viveu uma mulher que viveu com 7 maridos. Está lembrando a parábola. Y él le pregunta, murió el primero, el segundo, tal. ¿Con quién en el día de la resurrección, con quién ella va a ficar? Tomando en cuenta que los saduceos no creían en resurrección, mas ve cómo le están preguntando a él. Y él le responde así, fecha, ¿saben por qué ustedes me están haciendo esa pregunta? Porque ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios.
Agora, él está falando a los saduceos, que eran ignorantes. ¿Sería que ellos eran ignorantes? No. Agora, onde está el centro da resposta de Cristo? Es que los saduceos, ellos só creían en los primeros 5 libros de la Biblia. Esto tiene que ver con la respuesta. Estoy colocando una base. Primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, el Pentateuco. Ellos no creían en resurrección porque, por ejemplo, en Isaías 21 nos fala que da resurrección y de la volta del Mesías. Y esa doctrina va desenvolvida a través de toda la Biblia. Como ellos no acreditaban que Isaías era profeta, Malaquías, Jeremías, ellos no acreditaban en eso, diferente a los fariseos que sí acreditaban. Entonces, ellos no lo acreditaban. Entonces, el leque de luz sobre la escritura era muy poco. Por eso no acreditaban eso. Por ello Jesús les responde, ¿no? Citándole Éxodo 3. Él les pregunta, ¿no está escrito Alá en su texto que Dios es o Pai de Abraham, de Isaac y de Jacob? Sí, está escrito. Añade Jesús, entonces Dios no es un Dios de muertos, ¿verdad? No, o sea, en pocas palabras, entonces si Él no es un Dios de muertos, Abraham, Isaac y Jacob están vivos en alguna otra dimensión. Aleluya. Los pegó entre la faca y la pared. Les respondió con la Biblia. Por él, ¿cuál era la limitante de lo? Que estaba enfocado en los primeros 5 libros. Ahora, yo voy a preguntar a un grupo de personas. Cristão, ¿você acredita en una sola escritura o en todas? ¿Es como los saduceos? ¿O você no es como los saduceos? Yo tengo certeza que todo el mundo va a responder. Si es cristão, no, yo creo en la Biblia de tapa a tapa. Muy bien, colocado eso, ve que yo hice una pregunta hipotética. Si yo falo que el día de la vuelta de Cristo, você respondió bíblicamente, y está correcto, bíblicamente. Él preguntó, él fue incluso más astuto. É o mestre, né? É o mestre. Fica fácil. Y estaba la pregunta, muéstrame. Mas yo no sé con qué sentido él preguntó, muéstrame. Quizás eu vou lascá-lo. Não? Mas já erraram. Então, vamos a ver. Agora, não é hipotético. Porque eu falei primeiro que era hipotético. Não é hipotético. Eu sei o dia da volta de Cristo. Bem? Então, você perguntou, em que tempo nós estamos vivendo? Vamos ler Atos 2, versículo 14, en el frente, el primer discurso de Pedro. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Ve que él ahora va a enmarcar aquel evento dentro de una profecía. Él va a dar respuesta. Hermano, esto que está aconteciendo es algo que fue profetizado 700 años. Continúe. E acontecerá nos últimos dias, Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Até aí, tá bom. Vamos ver. Ve que ele está falando. Isto lo profetizado pelo profeta Joel, que en los últimos días, ¿cómo está ahí? ¿En plural o singular? La palabra último. Ayúdeme ahí, por gentileza. Últimos dias, plural. Plural. ¿Cuándo comenzaron los últimos días para Dios? ¿Desde cuándo? Según el texto. Desde Pentecostés para acá. Entonces, desde el Pentecostés para acá, de antes de Dios, no estamos en qué? Está na sequência los últimos días. Cuando yo escucho a muchas personas falar que la guerra y esto, yo falo, ya el jornal divino me fala que yo estoy en los últimos días de antes de Dios. Ya. Y el escritor de Hebreo, ¿cómo me confirma ahí el capítulo 1, versículo 1?
Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ahora veja, cuando tú juntas las dos informaciones, y como no falamos en pesquisa universitaria, tú tomas las dos informaciones y cruza información, te da un solo resultado. Los últimos días comenzaron para Pedro en Atos. Para el escritor de Hebreo, desde Jesús para acá. Los dos coinciden. Entonces, los últimos días comenzaron de Jesús para acá o de Pentecostés para acá. No estamos en los últimos días de antes de Dios. O sea, no estamos en conta regresiva de antes de Dios. Estamos en los últimos días. Porém, yo te falei que yo sé el día da volta de Cristo. No estamos en los últimos días. Plural. Vamos a leer San Juan 6:39. San Juan 6:39. Vamos a ver, porque la pregunta es, ¿en qué tiempo profético tú me preguntaste? Específico estamos hoy aquí. Y eso es importante porque Jesús condena a Israel de sus días, a Judea de sus días, por no conheceram o tempo da visitação. Pode ler? Sim. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Perfeito, veja. Essa ressurreição, quando vai acontecer? No último dia. No último dia. E é produzida por quê? Essa ressurreição? Por la volta dele. Por la volta dele. Então, quando é sua volta? Em que dia? No último. Não está em singular? Sim. Então, quando vai voltar Jesus? Segundo o texto. No último dia. No último dia. Então, eu sim sei o dia da volta de Cristo. Último no dia. Último dia. Ve el verso 44. Ajude, pastor. el verso 44. Então, el verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí está. Tá E em el singular. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No último dia. Agora vamos aí um momentinho a la ressurreição de Lázaro. Não estou lembrando em que é aí mesmo em São João. Não sei se é 12 ou 17, a ressurreição de Lázaro. E vamos ler quando ele se encontra com sua irmã. Ele chega e se encontra com sua irmã e le fala, Senhor, eu sei que se tu hubiese estado aqui, lembra isso? Quando lo consiga, vamos a leerlo. No sé si es San Juan 11, 17 o no. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedir a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Para aí. Vê que ele fala, tu irmão há de ressuscitar. Porém, ela não entendeu. Porque vê como lhe responde ela. Ela não entendeu. Replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha, No singular. olha que ele não havia ido ainda à cruz del Calvário e já estava discipulando a seus discípulos sobre sua segunda volta. Ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar. Quando? Na ressurreição, no último dia. Então, quando ele vai voltar? Definitivamente no último dia. Agora, a pergunta del $1.000.000 é esta. Quando é esse último dia? Não? Em nosso calendário, vamos falar, em nossa forma de contar. Bom, nós temos que resolver primeiro quanto é um dia para resolver em que tempo nós estamos vivendo. Resolver quanto é um dia diante de Deus. A segunda carta de Pedro 3:8, se tu la consigues, eu vou citar-la de memória. Quando a consiga, me fala. Há versões que falam assim, irmãos, não ignoreis isto. Então, veja, quantas vezes nós leemos esse texto e nunca tomamos em conta essa expressão, não ignoreis isto. Se é o Espírito Santo que escreveu através de Pedro, então é importante que não ignoremos isto.
¿Qué es lo que yo no debo ignorar? ¿Consiguió ahí? El 3:8. 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Segundo Pedro 3:8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Debe esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Mira, no, entonces veja, es importante porque él me está hablando, ahí en esa versión, hay alguna cosa que você no debe esquecer. En otra versión fala que no debes ignorar. ¿Qué es lo que yo no debo ignorar? Que para Dios 1000 años da terra es un día de antes de él. Muy bien. Tomando en cuenta que un día para Dios son 1000 años, só que aí viene la mente del teólogo, e nós temos aqui. É isso, eu ia só sinalizar. Esse para Deus, só para acrescentar e colocar uma pimenta baiana. Sim. Para Deus, um dia é 1000 anos. É literal Sim. ou é Uma ideia. uma ideia? Y es válido tu pregunta, porque él ahí no está asegurando, no No, está claro. dando, está dando cómo. Sim. ¿Cómo? Ahora vamos a probar que son 1000 años. Y él toma eso del Salmo 90, el verso 4, Sí. que es un salmo sí. de Moisés. Por ejemplo, vamos a ir a Génesis 2:17. Génesis 2:17. Vamos, Vamos a ver ahí. Y você puede procurar Génesis 5:5. El Génesis 5:5 mientras él lee el Génesis 2:17. Biblicamente, viu? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. Em que quando el día que él comiera de ese árbol, ese mismo día tú vas a morir. Eso fue el decreto de Dios. Tú vas a morir el mismo día que comas de ese árbol. Entonces, como fala el Génesis 5:5, el 5:5. Ve que acá fala, él leyó, y el mismo día tú vas a morir. El 5:5, como fala? Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos. E morreu. E agora? Um dia. Como fala aqui em bom brasileiro, esse assunto, em né? bom brasileiro, el bicho pegou. Então, muita garantiu. pessoa fala, não, que morreu deste jeito, que isso significa isso. Não, Deus cumpriu sua palavra. Por isso, a serpente argumentou, não vai morrer no mesmo dia, porque já está falando em termos de 24 horas. Deus falou em seus termos. Um dia de antes de mim, quando tu comas desse árbol, tu estás feito para ser eterno. Porém, se comes desse árbol, não vivirás um dia de antes de mim. Não vai conseguir ser eterno. E ele viveu 930 anos. Faltaram 70 anos para cumprir 1000 na terra. Deus cumpriu sua palavra. Então, isso indica que 1000 anos nosso é um dia de antes de Deus. Agora, Oséias 6 dá uma profecia para Israel. A profecia não é para nós, é para Israel. Só que ela é vinculante para nós. Por exemplo, vou poner um exemplo de vinculação. Eu te vou falar, eu vou visitar ao pastor Wilma el dia sexta-feira próxima. Porém, em algum momento antes da sexta-feira, eu passo contigo a tua casa para tomar um café. Que dia? Não sei. Entre segunda, antes da sexta, eu tomo o café. Tu tem que estar preparado segunda, terça, quarta, hasta quinta. Em algum momento antes da sexta, eu vou aparecer. Mas tu tem um parâmetro, que é sexta que eu vou ver a ele. É sexta. Então, em Oséias 6, creo que el 1, por aí, não estou lembrando, ele dá uma profecia, fala que Israel, depois está espalhado pelo mundo. Depois de 2 dias, voltarão a ser nação. Depois de 2 dias. E ao terceiro dia, prosseguirão em conhecer a Jeová. Prosseguirão. Muito bem. Israel desaparece como nação totalmente depois del ano 70 de nossa era cristã. E ela ha volto a ser nação 2000 anos depois, 1948. 2000 anos depois, 2 dias. 2 dias. E Pedro e Hebreu falam, nós estamos nos últimos dias. E Jesus fala em singular. Eles falam em plural. E Jesus fala em singular. Então, nós temos primeiro milênio do cristianismo.
segundo milênio do cristianismo, e nós hoje estamos em 2025, 25 anos dentro do terceiro milênio. Então, nós estamos vivendo no terceiro dia. Tu pergunta é, em que momento profético nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no terceiro dia em que Ele vai voltar. Nós estamos 25 anos dentro do terceiro milênio. A pergunta é, por que a igreja não está preparada? Porque a igreja não está pregando isso. Le está falando, o liderazgo cristão está falando a la igreja, irmãos, tudo o que hemos falado durante a história da igreja, que Cristo volta, isso é muito comum, agora vai ser uma realidade, porque nós estamos vivendo no terceiro dia, segundo a Escritura, por isto e por esto, e por esto, e por esto. Além de que estamos no terceiro dia, suma isso uma quantidade de outras profecias que estão em pleno desenvolvimento agora. Então, isso suma. Isso suma. E esses são sinais. Então, porém, a igreja está pregando isso. Estamos no terceiro dia, mas aí ainda temos aí 975 anos. Sim. Tá bom, pero assim, vamos perfeito, sim. Baseado, inclusive, pero nem isso estão falando. Nem estão falando que somos uma igreja do terceiro dia. Estamos na igreja do terceiro dia. Agora, eu acredito que não vai passar nem 100 anos. Por quê? Porque nós estamos vendo, estamos no terceiro dia e estamos vendo sinais que se estão cumprindo. Então, voltando a Romanos 13, Paulo fala, você me perguntou, Paulo fala, é de noite, acordem. Imagina Paulo hoje, aqui neste podcast. É de madrugada. Ele falaria, me Deus, que isso, com as características, se lá era de noite, e a igreja tinha que acordar lá, então vocês são uns atrasados mentais. Isso não falaria Paulo hoje. Eu não estou escutando. Eu estou escutando-lo. Estou escutando a Paulo. Rapaz, o que acontece com a personalidade Tomás? de Paulo, provavelmente ele falaria isso mesmo. Sim. Então, ele falaria, rapaz, tu com todas as ferramentas que tem hoje. Lava a mão. Acorda, acorda, pelo amor de Deus. Agora, reverendo, me parece que, voltando para Mateus 25, e nas 10 virgens, as 10 dormiram, certo? Algo que para mim parece claro é que as 10 dormiram. As 10 dormiram. E então, todas as 10 eram virgens, e todas as 10 estavam preparadas para o casamento, aguardando o noivo. Correto. E as 10 ouviram a chamada, aí vem o noivo, acordem, aí vem o noivo. Porém, apenas 5 conservaram o objeto necessário para poder encontrar o caminho do noivo, que era as lâmpadas cheias de azeite. 5 não. 5 estavam desprovidas do azeite, que na parábola era o objeto necessário para iluminar o caminho, para ir ao encontro do noivo. Bem, pensando como o senhor disse que o alarido, o brado do arauto de dizer aí vem o noivo, que é uma analogia com o casamento judaico e como acontecia naquela época, uma pessoa vinha e gritava e as noivas iam de fato ao encontro do noivo. Tendo isso como pano de fundo, o senhor disse que esse alarido não é, de fato, a volta de Jesus, mas uma iminência da volta de Jesus. E esse grito de aí vem o noivo, para nós, são circunstâncias comuns, normais e naturais, que nos mostram que a chegada do noivo está iminente. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, me parece que as distrações fazem com que o povo de Deus, eles fiquem meio que anestesiados, amortecidos, como as noivas que dormiram sem ter o azeite. Então, muitas distrações. E outra coisa, me parece também que as facilidades desse tempo tira do povo de Deus a dependência completa em Deus. Por exemplo, os povos mais antigos, gerações anteriores a nós, que não tinham acesso à informação como nós temos, e hoje nós temos toda e qualquer informação que a gente precise na palma da nossa mão através do smartphone. Algumas coisas a gente precisa pagar, a maioria está de graça. Então as pessoas não compram mais livros, as pessoas já não memorizam mais nada, as pessoas confiam
que o celular vai lembrar, é a memória eletrônica que vai lembrar as pessoas das coisas. Então as pessoas já não leem mais a Bíblia, já não memorizam mais os salmos, já não encontram mais os endereços aonde elas estão, porque elas perderam essa intimidade com a palavra. Bem, não conhecendo a palavra, como eu reconhecerei os sinais da volta de Jesus? Como eu reconhecerei? Então, como é que eu posso reconhecer que esse brado de aí vem o noivo, ele está acontecendo? E aí, como que, na sua visão, a gente, como igreja, faz para despertar a igreja? Despertar, não falo de uma denominação, mas a igreja global, porque o globalismo, que é o nosso assunto, ele é uma realidade, né? Um palco onde o cenário já está praticamente todo montado e coisas vão acontecer que vai proporcionar o surgimento de uma figura enigmática, que é o anticristo, né? Então, assim, como que eu preparo a igreja para esse momento? Bom, você falou, como se a pessoa não quer ler a escritura, como eu preparo a pessoa? Não tem, sem escritura, preparar primeiro. Sim. Então, o primeiro que temos que fazer é a escritura, voltar à escritura. Então, a resposta é taxativa. Sem escritura, eu não vou poder ver o cumprimento das profecias. Até porque em Apocalipse, o capítulo 19, tanto o 19, 7, 8 e o 22, 10, não estou lembrando bem, vê que há um ángel que está revelando tudo a João. E quando João intenta adorá-lo, Sim. ele fala, não faças isto, adora a Deus, porque a testemunha de Jesucristo é o espírito da profecia. Essa expressão, a testemunha de Jesucristo é o espírito da profecia, significa que toda a palavra testifica de Jesus e tudo o que Jesus fala vira profecia. Isso é muito importante. Então, isso é importante porque não vemos uma incoerência em que as pessoas falam, eu amo a Jesus, Sim. e estão adorando, o que estão recebendo é dopamina. Sim. Porém, como ele não lê a escritura, que é o testemunho de Jesucristo, ele não vai conhecer as profecias. Eu queria tocar num ponto sensível, me permita, reverendo, que esses dias nós estamos sendo bombardeados por uma novidade. São as casas de apostas, os aplicativos de apostas, as Bet, Tigrinho e por aí vai. Eu vi uma psiquiatra muito famosa falando no Instagram sobre as doses de dopaminas que são imediatas, não dando tempo do organismo reagir. Então, isso faz com que as pessoas fiquem viciadas no jogo, que é eletrônico, não é uma droga que você vai no traficante, compra, traz e faz ali o preparo e usa. Mas essa droga, ela está acessível no seu celular, com um engano em que você vai ganhar dinheiro e vai prosperar. E enquanto você está jogando ali, da maneira como a construção tecnológica foi feita desses aplicativos, o que acontece? Nós recebemos descargas altas do próprio nosso cérebro, na nossa corrente sanguínea de dopamina, e esse prazer instantâneo, que são descargas rápidas e não dá tempo do corpo se recuperar disso, faz com que as pessoas fiquem não somente viciadas, mas dependentes, e isso faz com que muitas famílias estejam sendo destruídas nesse momento. Pensando assim, nós percebemos que essa é a geração mais dependente de dopamina, talvez de toda a história. Pessoas que estão vivendo um hedonismo moderno, vivendo pelo prazer e para o prazer. Frases como o importante é ser feliz, o importante é estar bem, e estando bem e sendo feliz é o que importa. Os meios que eu vou levar e as consequências que isso vai me trazer não é importante. O que é importante, então, para essas pessoas, pensam ela, é ser feliz e estar prazeroso. Lo circunstancial, não? E esse pensamento tem também penetrado no ambiente cristão. Parece-nos que a pessoa está no ambiente da igreja, buscando a Deus, ouvindo um louvor, ouvindo uma pregação da palavra, talvez não tenha sido para esse tempo, para essas pessoas, o suficiente para livrá-los dessa injeção de dopamina, esse êxtase. Tem um livro chamado Percy Jackson e o Ladrão de Raios, em que o personagem entra num cassino e lá é oferecido uma flor de lótus. E ao comer aquela flor de lótus, ele fica tão anestesiado que ele não percebe o tempo passar. E ali dentro daquele ambiente, o tempo, ele
ele passa de um tempo de um jeito diferente. Então ele fica ali minutos, só que na verdade se passaram anos. E ele não percebe o tempo passar e ele perdeu a vida, perdeu de viver a vida estando anestesiado pelas coisas desse mundo. Isso não te parece com a parábola da semente e do semeador, que as coisas dessa vida roubam as coisas de Deus e o cuidado com as coisas dessa vida deixa você tão ocupado que você não se preocupa mais que Jesus está voltando. Nós temos uma viva esperança a buscar. Sí, con certeza aparece. Y eso indica, todo ese diagnóstico que tú das, indica que a iglesia, por eso la iglesia no está preparada para enfrentar el globalismo, porque ella es víctima del globalismo. Sim. Ela está alienada a todo lo que nós Então temos. tudo isso é de caso pensado, não é por acaso? No, no es por un acaso. Y no estamos siendo aquí como una especie de trompeta, ¿no? De un alerta. Sí. Entonces, ¿a dónde está la iglesia? Oye, la iglesia está ali, está alienada a eso y no se da cuenta. Inclusive los cánticos, hoy son mantras, tudo preparado. Para o ser, né? Sim, Para a alma. Para a alma, O exatamente. meu psique, o Sim. trabalhar do psique. E fica aí, e eu preciso ir a esse local de novo para poder carregar dopamina e tudo isso. Então, vê que Jesus fala, eu vim para trazer paz em abundância, não como o mundo a dá. Essa expressão, não como o mundo a dá, é porque o mundo dá paz. Sim. Isso. Só que é momentânea. La dele não. Esse é um ponto. Sim. Não quero que me deixe fugir desse ponto, porque eu quero trazer tu falaste da parábola del semeador. Sim. Porém, há uma que descreve mais grave Sim. esse assunto. Sim. Bom, voltando a isso das 10 virgens, veja que a igreja de Cristo está composta por essas 2 vírgenes, prudentes e imprudentes. Ambas durmieron, porém ambas foram acordadas. Qual é a diferença de uma da outra? Que uma tinha em el depósito óleo, aceite. Sim. Óleo. Então, primeiro vamos ver. O que tipifica o azeite aí? Tipifica o Espírito Santo. Isso. Então, muitos teólogos falam que as outras não tinham o Espírito Santo. Não tinham, porque esse é Mateus 25. As pessoas que nos estão escutando podem revisar. Mas eu creio que no versículo 9 desse mesmo Mateus 25, se a memória está boa, As prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vocês. Vão antes aos que vendem e comprem. um pouquinho, lê antes, então el 8. E as nécias, as loucas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Correto, se estão apagando. Então, veja, muitos teólogos falam, eles não tinham o Espírito Santo. Não tinham, porque está falando, nossas lâmpadas se estão apagando. Só que elas tinham um pouquinho Sim. de azeite. Então, veja, tinham um pouco de luz. De luz, isso é importante. Então, eu compararia isso ao espectro do cristianismo hoje, que se tu me perguntas, mas você concorda que elas têm o Espírito Santo? Um pouquinho. E esse pouquinho de luz, elas estão conformes com esse pouquinho de luz, porque elas creem que lo têm todo. Só que há umas que não têm um pouquinho, elas estão rebosantes, porque elas têm azeite previsto. Elas tinham azeite previsto, o Espírito Santo. Agora, ve, é a única parábola que começa com esta expressão, então. E essa expressão, então, é porque, falamos al princípio, é porque ele viene falando de las demás coisas, entonces fala, então, al final del tempo, mi igreja será composta de 2 vírgenes, unas prudentes y unas locas. En el versículo 9, es la única vez que Jesús que prohíbe a las prudentes dar de su aceite a ellas. Eso es muy interesante, es importante, porque es Jesús que prohíbe, no le dé de tu aceite. Porém, ellas consiguieron olear el tipo de aceite. Ellas consiguieron olear. Ole, ese aceite es de cualidad, no es lo que yo tengo
yo quiero de ese aceite, yo quiero de esa palabra, yo quiero conocer esa profecía, yo quiero conocer el tiempo, yo quiero falar como tú falas, yo quiero ese aceite. No, ve a los que venden. Si el aceite es el Espíritu Santo, ¿quién son esos vendedores? Ministros. Ministros. Agora, elas estão aqui falando com elas. Elas não se han ido ainda. Estão aqui. Veja os que vendem. Veja os ministros. Agora veja. Todo azeite dá luz. Todo azeite dá luz. Isso é muito importante. Só que as lâmpadas têm um azeite específico. Vamos falar de oliva. Então, elas tardaram em voltar. ¿Por qué tardaron en importar? Porque ya consiguieron un aceite, ¿sabe? Ya consiguieron un aceite correcto. ¿Por qué tardaron? Porque quizás fueron a un vendedor. Ese no es el aceite que nos vimos allá. Vamos al otro. Ese no es el aceite que vimos lá. Finalmente encontran un aceite. Cuando ellas voltan es demasiado tarde. Não conheceu o azeite correto, o verdadeiro. E quando foi buscar o verdadeiro azeite. Sim, e quando lo conseguiram, rapaz, o tempo, agora sim é o tempo, a profecia, tudo. A outra havia. Pena que esse podcast tem que acabar. Então, porque eu perguntaria, e aí a gente vai deixar para uma próxima visita, eu perguntaria ao senhor, porque assim, tem muito a ver com o período, aquele período que vai ter a tribulação. E seria essa a minha pergunta, mas eu deixar no ar, né? Vou deixar no ar. E aí, vai haver a possibilidade dessa noiva, vamos falar aqui, parafraseando a parábola. Essa noiva que comprou o azeite e agora achou o azeite verdadeiro. Mas volta o noivo, já chegou. Há possibilidade dessa noiva casar? Vou a comprometer-me para a próxima, porque aí teríamos que entrar. Exatamente. A pergunta é válida e muito boa. E assim, como o senhor colocou aí, isso fica muito claro para nós, enquanto igreja, o quanto que temos que buscar. Wilma, estamos chegando já aí, vamos passa rápido. Ao final, para concluir, ele falou da parábola. Sim, pode continuar, da semente. Lê Apocalipse 3,14. Quem consiga aí. Enquanto ele acha, tem um texto de 1 Tessalonicenses 5,19 que Paulo vai falar sobre isso, que ele diz, não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito. Talvez em alguma versão tenha assim, não extinga o Espírito Santo. Então é possível, conforme o senhor está dizendo, mostrando na parábola das 10 virgens e com esse texto paralelo de Paulo, afirmarmos sim, é possível alguém que foi cheio do Espírito Santo, ir se esvaziando do Espírito Santo. Esvaziando-se gradativamente até que ele se extingue. É correto, porque ve, a lâmpada, para voltar aqui, a lâmpada é composta de quê? A lâmpada é um recipiente. Vamos creer que isso me tipifica a mim, como crente. Ela está cheia de óleo, de azeite. Para essa lâmpada mostrar a luz, ela mostra a luz. O que indica a luz? A luz só indica o tipo de azeite que eu tenho e que eu tenho azeite. Se a luz está diminuída é porque eu tenho pouco azeite. Então, ela tem um fio conector que era feito de um pavio, que por capilaridade transmitia o azeite. Então, isso é muito importante de apagar o Espírito Santo, porque tu podes falar, então eu vou escutar os pregadores em los diferentes grupos para ver que tipo de llama ele tem. Porque a llama, entre mais grande, se tu estás tu vasilha completa, tu llama vai ser forte, iluminada. Isso quer dizer que tu vas interpretar corretamente. El filo é um hilo conector entre o azeite e a llama, que me indica isso. Então, se eu tenho uma llama baixa, porque eu estou focado em outras coisas, isso indica que mi azeite é outra coisa, ou é pouco do Espírito Santo. Então, tem muito sentido isso. Leia o texto. É 3,14. Apocalipse 3,14. Eu tenho uma última pergunta para fazer para o... Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente.
Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Ahí está bom. Veja, ve que Jesús le fala a la iglesia de Odisea. Tú eres la que fala que eres rica, poderosa y tudo. Tú eres la que fala. Mas yo te falo É pobre. que tú eres pobre, No. esto y todo eso no. Y ve a expresión, no vamos a identificar toda la expresión que hay, tudo. Só uma. Es necesario que compres. De mim. Então a igreja não está comprando dele. Isso. Está comprando em outro lado. Aleluia, é isso Isso, mesmo. isso. Isso mesmo. Y esa es una característica de la iglesia hoy. ¿Dónde está comprando? En la terapia, en esto, en lo otro, en un montón de cosas. Mas de Jesús no está comprando nada. Isso é o perigo das ajudas adicionais que eu mencionei antes, que as facilidades desse mundo roubam de nós a dependência completa de Deus. Então, quando nós temos alguma necessidade ou algum problema, nós vamos para as outras coisas, as outras ajudas, os outros auxílios, ao invés de irmos primariamente para Deus. Uma última pergunta, reverendo, para a gente encerrar. Nós temos aqui pouco tempo. Bom, considerando que o globalismo se estabeleceu, as liberdades foram suprimidas e as soberanias também foram revogadas, estamos debaixo de uma governança global e a igreja... Como que a igreja deve se comportar? Como que os cristãos devem se posicionar ante o globalismo estabelecido? Bom, diante del globalismo establecido, a única saída que nós temos, à esquerda não temos saída, à direita não temos saída, al frente não temos saída, atrás não temos saída. A única saída é hacia Aleluia. acima. Não temos outra saída. A saída es hacia arriba. Y esa saída es preciso que yo conheça el tempo profético porque él va a voltar. Entonces es preciso. La primera, conhecer el tempo profético. Segundo, en Lucas Jesús pergunta, ¿hallará fe o filho do homem quando volte a la terra? Bom, mi resposta que yo acredito es, él no hallará fe. Porém, hay un remanescente que tendrá fe. ¿Qué tipo de fe? No fe para cura divina. No fe para eso. Es fe de, como de traslación, de saída de aquí. Estoy procurando la palabra de arrebatamento. Sí. Es fe de arrebatamento. ¿Quién va a producir esa fe de arrebatamento? Bom, yo tengo que falar de esa fe. Yo tengo que imprimir esa fe en la iglesia. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién está haciendo eso? Quizás un remanescente. Entonces, os otros, ¿por qué no van? Porque no tienen fe para arrebatamento. Y a fe es conocimiento. Nunca pensamos fe desde un punto de vista etimológico de la palabra del griego, pistis. Sí. Nunca. Otro día podemos hablar Sí, de sí. eso porque es muy importante. Sim. Irmãos, fe está ligado a conhecimento. Sim, sim. Quando você vai ler Hebreus 22, pela fé José decretou. Aí não fala mais nada. Nós vemos pregador que fala, tenha a fé de José que decretou como uma coisa isolada. Então, ¿por qué él decretó? ¿Dónde se vació él para decretar que sus osos fueran tirados? Cuando tú lees Génesis 50, 24 y 25, 50, el verso 24 y 25, él reúne a sus hermanos, tomando en cuenta que no está ahí la Biblia escrita. Se reúne a sus hermanos y fala, ¿você lembra que nuestro avô fue visitado por Dios? Y falou de una profecía que nuestro pueblo iba a ser una gran nación, iba a estar preso, escravo. Sí, yo lembro, estoy parafraseando, lembro los hermanos con él ahí, lembramos, muy bien, y que nos vamos a ser libertos, sí, lembro también, muy bien, como esa profecía se va a cumplir en un futuro, no ahora, por gentileza, júrenme aquí que cuando eso aconteça, mis osos van a salir de aquí, você va a ir al túmulo y va a sacar la hueso, te juramos, y cuando você lee Éxodo, você vê que Moisés fala, mandou a procurar os ossos de José, viajaram no deserto. Então,
¿Dónde estaba baseada su decreto? En el conocimiento de una profecía, de un plano. Entonces, Sí. ¿qué yo puedo hablar? Un concepto de fe. Fe, para mí, es un proyecto de Dios o programa de Dios falado antes de su cumplimiento. Ahí pregunta Jesús, ¿hallará fe de la segunda vuelta a mi iglesia cuando yo volte a la iglesia? No, no hallará fe. Em geral, não hallará Fé sem conhecimento não gera confiança. É E fé e correto. confiança estão como unha e carne, interligadas e interdependentes. Sim. Gente, o nosso tempo acabou. Meu Deus, como passou rápido. Maravilhosa esse tempo em que passamos aqui com João Almeida, com o reverendo Thomas. Que maravilha estar aqui. Agradeço ao Senhor pela sua disponibilidade de estar conosco, abrir esse espaço aí na sua agenda para nos dar essa pérola de conhecimento, essas pérolas de sabedoria. Agora eu queria que o senhor tivesse aí 2 minutos para considerações finais, deixar uma palavra de sabedoria para quem está nos assistindo e também deixar os seus contatos, caso alguém queira entrar em contato com o senhor, para convidá-lo para bater um papo, para tomar um café, e queira entrar em contato com o senhor, deixa os canais de comunicação com o senhor, deixa suas considerações finais e no final, uma palavra de sabedoria. Bem, como me podem conseguir? Eu não uso muito redes sociais, sou assim um pouquinho, ainda não sou muito ativo. Me podem conseguir, eu vou falar que por meio de ti. Conectem com nosso amigo, ele vai falar e vai dar os dados, tudo. E isso de convidar-me um café é maravilhoso, eu gosto do café gourmet ou de especialidade. Ai, sim! Então, se não tem de especialidade, gourmet serve. Não tem problema. Bom? Então, veja, considerações finais, um conselho que eu dou, meus irmãos, companheiros ministros e irmãos que congregam em alguma igreja. O apóstolo Paulo fala assim na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Aqui os falo um mistério. Não todos dormiremos, porém todos seremos transformados. Quando? Em um abrir e fechar de olho. Quando vai ser isso? Ao final, trombeta. Então, veja, quando eu vou ser transformado, meu corpo novo, tudo, ao final, trombeta. Isaías 58, nós temos que resolver primeiro o que é uma trombeta na Bíblia. Isaías 58, Oséias 8:1. Não temos tempo. Escudrinhe-lo, estude-lo em sua casa. Ezequiel 13, ou Jeremias 13, tenho uma confusão aí. Fala que uma trompeta é uma mensagem. Então, isso Muito é bom. importante. Muito Por bom. quê? Porque nós temos, quando afinar trompeta, e nós estamos aguardando que Ángel venha e afine a trompeta. Não. Então, se uma trompeta é uma mensagem, quem me vai transformar a mim? Quem vai produzir fé e conhecimento em isso? A mensagem. Mensagem final. Isso mesmo. O mensagem final. E uma trompeta não dá sozinho, ela não dá som solto. Sim. Ela precisa um instrumentista detrás dela. Quem são esses trompeteiros? Os Mensageiros. E a pergunta é, meus irmãos, que classe de trompeta você está soando? Está soando a trompeta final? Ou está soando qualquer outra trompeta? Essa é a reflexão. Eu deixo essa reflexão tanto para ministros, para que vejam o compromisso que tem, e também para os congregantes, para a feligresia, porque a feligresia também é responsável de vigiar que tipo de trompeta eu estou escutando. Sim. Se eu sou guiado por cego, o Senhor não vai falar, pobrezinho, pobre coitado, tu. Não, tu vai ao mesmo buraco. Então, ministros têm um compromisso. E feligresia tem um compromisso de filtrar que está escutando. Essa seria a minha reflexão. Povo lindo, povo de Deus, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua paciência. Espero que você tenha sido ricamente abençoado
e enriquecido no conhecimento a respeito de Deus, da volta de Jesus, do globalismo da igreja, o conselho que eu deixo para você é: não deixe que o azeite acabe na sua lâmpada, e tão importante quanto isso é: compre o seu azeite no lugar certo. Busque na palavra de Deus aquilo que é necessário para que você se mantenha aceso em Deus, apto para ouvir a mensagem que vai lhe preparar para a volta de Jesus. Se conecte com o Sabiamente, clique aí no botão de seguir, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as suas famílias essa mensagem poderosa. Muito obrigado por estarmos até aqui. João Almeida. Bom, primeiro agradecer aos nossos apoiadores, ao estúdio JIH que nos ajudou, que está aqui nos apoiando, a dona do Olhar Aguçado, a Juranildes Araújo, ao Cicomércio, a GTAN Curso e o seminário Faculdade Vitória em Cristo, lá da GTAN Cursos. Dizer para vocês que para mim foi maravilha estar aqui nessa bancada, espero estar sempre nessa bancada com os nossos convidados. Dizer, reverendo, que eu estou muito surpreendido, né? E a minha expectativa foi superada. Eu aprendi muito aqui com o senhor hoje, principalmente dessa questão dos últimos tempos, da profecia, do cuidado com a profecia, e vou ter mais cuidado, reverendo. Tenho certeza que eu vou ter cuidado com a profecia. Uma coisa que o senhor falou que eu até anotei, que é: sem escritura não é possível. Não é possível sem escritura ver Jesus, não é possível sem escritura subir ao céu, não é possível reinar com ele. Eu percebo que o que nos falta é a busca da escritura. Não só a escritura, né? Claro, é importante que só a escritura, mas lembrando que a gente precisa de azeite, e azeite é oração, é jejum, é mudança de estágio, é transformação com a escritura, que é a nossa... Boas práticas, uma vida de louvor. É a escritura que vai nos dar esse entendimento. O Senhor trouxe luz para nós, né? A gente aprende que a gente recebe também a unção por associação. E eu fiquei muito feliz de receber da sua unção, meu irmão, porque tenho a certeza que agora nós iremos agir de uma forma melhor. E para os nossos ouvintes, aqueles que ainda não são cristãos, é bom a gente, porque a gente vai ter aqui pessoas que querem aprender da palavra, que querem entender o que é a palavra do Senhor. Jesus vai voltar, mas as pessoas perguntam assim: ah, João, mas tem 50 anos, na época da minha avó, dizia que Jesus ia voltar. Ah, se liga aí, viu? Porque estamos no 3º dia. Aprendi hoje. Então, a minha avó não estava errada, né? A minha bisavó não estava errada. Jesus estava voltando, sim. Então, assim, fico muito feliz mesmo, pastor, que a sua vida seja de grandes anseios, né? Que os desejos do seu coração seja abençoado pela vontade do nosso Deus, porque o Senhor realmente é uma luz nesse mundo, veio para brilhar e demonstrou isso aqui nessa bancada, né, no nosso podcast. Então, você que quer nos seguir, segue aí as nossas redes sociais, o Instagram do Sabiamente Podcast. Breve para Spotify. Spotify, vai estar no Spotify, vai estar em todas as plataformas de podcast. E pra gente é uma felicidade, né? Essa ideia partiu do coração, do nosso coração, juntos conversamos que precisávamos fazer alguma coisa para encoar, né? Para fazer o que o senhor falou aqui, ó, amplificar esse entendimento da mensagem, né? E assim, a nossa responsabilidade é com a palavra. A nossa responsabilidade é com a palavra. Isso, no nosso primeiro podcast, Wilma, ficou claro que o nosso podcast ele é sabiamente, de forma que seja também biblicamente. Exatamente. Então, um beijo, grande abraço, forte abraço. Beijo a todos. E se lembre, viva sempre sabiamente.